Daí, minha gurizadinha, vamos corrigir agora o desafio 3. Olha só, o desafio 3 era uma questão da SpaceX 2012, onde dizia o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da partícula C, na sequência em que aparece no período abaixo. O período era o seguinte: o maquinista se perguntava se a próxima parada seria tão tumultuada quanto a primeira, com aquelas pessoas todas se debatendo, os bilhetes avolumando nas mãos do cobrador, os reclamos que se ouviam dos mais exaltados. E aí ele marcava 4C dentro desse período e ele dava as alternativas. Poderia ser objeto direto, conjunção integrante, pronome reflexivo, partícula passivadora, objeto direto, conectivo integrante, pronome recíproco, indeterminação do sujeito, parte do verbo. Eu teria que ver essas classificações. Então, antes de resolver a questão, vamos para uma aulinha rapidinha com o Gordo aqui sobre funções do C. Olha só, o C, eu brinco que o C seria uma prostituta da língua portuguesa. Ele iria para qualquer lugar. Ele pode fazer qualquer função. Vamos lá, então. A primeira função dele é de substantivo. Tá? Quando eu trato C como um substantivo, o C é uma palavra muito interessante. Eu estou falando do próprio C, então ele é um substantivo e ele tem um artigo na frente dele para substantivar ele, ok? O C também pode ser uma palavra expletiva de realce. Passaram-se anos e ela não voltou. Olha só, eu posso retirar ele que não vai dar alteração nenhuma, é só um realce, tá? Pronome reflexivo, assim mesmo, o menino cortou-se. Cortou-se quem? Ele, o menino cortou o menino. Então é um pronome reflexivo. Índice de indeterminação do sujeito, precisa-se de amor. Com verbos transitivos indiretos, verbos de ligação e verbos intransitivos, tá? Quando eu tenho se, eles são índice de indeterminação do sujeito, tá? Eu não tenho sujeito nessas orações. Nas conjunções subordinativas, eu tenho se como conjunção integrante, como conjunção causal e como conjunção condicional. Não sei se o ministro se demitiu, não sei isso. Então, uma conjunção integrante ou conectivo integrante. Se você gosta dela, por que não a procura? Por que não a procura se você gosta dela? Então, é uma causa. Se você for a Florianópolis, avise-me. Avise-me se você for a Florianópolis. É uma condição, ok? Eu também tenho ele como partícula passivadora, tá? Compra-se uma casa, é um pronome apassivador. Compra-se uma casa. Então, com verbos transitivos diretos, quando eu tenho o se, eu vou ter uma partícula passivadora. Amores, preste atenção, eu tenho verbos transitivos diretos e indiretos. Então, essa parte direta dele vai fazer voz passiva, mesmo o verbo sendo transitivo direto e indireto. Pronome recíproco. Mãe e filha querem-se muito. Então, aqui eu tenho o verbo que? O verbo está no plural, diferente do verbo reflexivo, que está no singular. Então, a mãe quer a filha e a filha quer a mãe. Então, essa diferença é entre reciprocidade e reflexivo, ok? Objeto direto e objeto indireto. Eu posso utilizar a mesma situação. O menino cortou-se. Eu tenho um objeto direto. Laura sempre se perguntou isso. Eu tenho um objeto indireto. Dificilmente, eu nunca vou encontrar uma frase, tá? Ou uma situação onde eu esteja sendo cobrado se e ele me dê duas respostas, reflexivo e objeto direto juntos. Só se a alternativa possuir isso. Senão ele vai ser um ou outro, ok? Parte integrante do verbo. Eu tenho verbos que só se conjugam com a partícula se. Ana arrependeu-se do que fez. Ele suicidou-se ontem. Então, ele seria uma parte integrante do verbo. Eu não consigo separá-lo, ok? Então, ele vai fazer parte do verbo. Só que eu tenho as situações acidentais e essenciais, ok? Eu tenho verbos que se conjugam com o se e sem o se. Eu tenho que ver a situação, tá? O contexto que ele está, para saber se ele é parte integrante do verbo.
E sujeito de infinitivo, Isabela deixou-se estar à janela. Olha só, esse se está à frente do verbo no infinitivo, estar. Então, Isabela deixou ela estar à janela. Então, seria uma retomada dela. Então, ele vai ser um sujeito de infinitivo. Ok? Então, dentro do desafio, a minha resposta correta aqui seria a letra D. Ok? O primeiro C. Quem pergunta, pergunta algo, alguém. Então, perguntava isso. Então, esse meu primeiro C está na frente do verbo. Ele vai ter o quê? Perguntar, se perguntava. Então, perguntava a quem? A ele mesmo. Então, aquele primeiro C seria um objeto indireto. O segundo C seria o quê? Um conectivo integrante, uma conjunção integrante. Tá? Aqui, eles colocaram dois termos, conjunção integrante e conectivo integrante. É a mesma coisa. Já o terceiro C, esse aqui, o debatendo, ó, com aquelas pessoas todas debatendo-se. Então, as pessoas debatendo-se, muita gente achou, é um pronome reflexivo, elas batem nela mesmo. Não, elas estavam debatendo-se entre elas. Então, isso aqui é uma parte integrante do verbo debater, tá? Debatendo-se, ok? Então, ali não é pronome reflexivo, ali é parte integrante do verbo. E o último, que era bem tranquilo, quem ouve, ouve algo. Então seria uma partícula apassivadora. Resposta, letra D. Ok, galera? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Todo sábado tem desafio para vocês aí, com uma aulinha gravada aí com o Gordo, explicando a matéria e resolvendo a questão. Um abraço para vocês.